Então, boa noite, irmãos do Centro Luz e Paz, a vocês que nos assistem pela primeira vez em nossas mídias sociais, seja em nossa página no Facebook, em nosso canal no YouTube. Muito obrigado por estarem dispondo um pouquinho do tempo de vocês para trocarmos essa experiência, podermos estudarmos juntos o Evangelho que nos trouxe Jesus Cristo. Vamos inicialmente, então, pedir a bênção de Jesus para iniciar os trabalhos dessa noite, rogando também a presença e a proteção dos mentores espirituais de nossa casa espírita, os mentores espirituais de cada um de vocês aí nas suas casas, que possam nos amparar nesse estudo para que bem possamos compreender a mensagem que Jesus nos legou e viveu. Sendo assim, e gratos a Deus por esta oportunidade, pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, ainda que distantes fisicamente, mas unidos no coração, que possamos agradecer por essa oportunidade de estarmos vivos, com saúde, aqui juntos estudando o Evangelho. Bem, o tema que nós vamos tratar hoje é um tema interessante, que está lá no livro. Nós vamos trabalhar hoje bastante com o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É uma das 5 obras básicas da codificação, da doutrina espírita, e nessa obra ele relega o que se denominou, e a própria obra, O Céu e o Inferno, ela coloca esse nome, que é chamado de o Código Penal da Vida Futura. E nós vamos então tratar, ele estabelece ali em 33 itens, ou já que chamou de Código Penal da Vida Futura, e eu sou da área do direito, eu gosto disso, então eu acabo chamando ali cada um dos itens de artigo. Então eu falo, tem 33 artigos, o Código Penal da Vida Futura. Então eu peço licença, não sei se o termo é correto, porque o livro não chama de artigo, ele coloca ali como se fossem itens, mas peço licença para chamar de artigo, e nós vamos tratar aqui de alguns artigos, são 33, a gente faria aí uma palestra de umas 3, 4 horas para tratar minuciosamente de cada um. Eu selecionei alguns principais para que a gente possa trabalhar, e a minha intenção então é fazer um paralelo, entre a justiça divina e a justiça humana, a justiça dos homens. Como é que a gente chega, como é que a justiça dos homens caminhou, qual a diferença, por que a gente, na justiça humana, às vezes a gente tende a caminhar para a justiça divina, quais as dificuldades para isso, quais as nossas limitações enquanto encarnados para isso. E espero então, desde já pedindo então desculpas, porque a gente não vai conseguir abordar o tema inteiro. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade a gente vamos trabalhar hoje com os artigos, os principais, e vou deixar para uma próxima oportunidade a gente trabalhar com os mecanismos, A justiça divina tem alguns mecanismos pelos quais opera. Esses mecanismos eu vou deixar para a gente tratar numa próxima oportunidade, pelo limite de tempo que a gente tem. Tá bom? É certo, então, que o progresso, ele não ocorre de forma linear. A gente caminha, para a nossa evolução espiritual, a caminho da luz, digamos assim. O próprio planeta também caminha, a gente já viu isso em estudos anteriores, que o mundo também evolui, um mundo primitivo, ele depois evolui para um mundo de provas e expiações, depois ele passa por um período de um mundo em regeneração, até chegar a um mundo ditoso. Então também os mundos, os planetas, os orbes, eles vão evoluindo, a natureza também vai evoluindo, A evolução é uma lei divina, o progresso, a lei de progresso é uma lei divina, Mas esse progresso, a gente sabe que ele não ocorre de forma linear, Principalmente o progresso nosso, enquanto espíritos, a caminho da luz, a gente sabe que na maioria das vezes, a gente não tem uma caminhada linear, progressiva, A gente
progride um pouco, aí a gente estaciona, a gente não regride, mas a gente estaciona, fica um período estacionário, caindo nos mesmos erros, depois a gente dá alguns passos à frente, às vezes estaciona de novo, e na caminhada para a gente atingir a justiça divina, o que a gente pode ver então em termos de justiça humana é que muitas vezes a gente caminha, né, dá alguns passos adiante e às vezes a gente dá algum passo para trás. Depois a gente adianta mais um pouco, dá algum passo para trás e a gente vai caminhando assim. Mas se a gente for estudar ao longo dos tempos, a gente vai perceber que a gente tem caminhado sim, abarcando noções que vai nos aproximando da justiça divina. Vou trazer alguns exemplos aqui, depois a gente entra nisso, mas alguns exemplos que demonstram isso. Por exemplo, quando o nosso sistema, ordenamento jurídico, ele evolui para afastar, abolir pena de morte, as penas cruéis, para a gente estabelecer a proporcionalidade das penas também, a noção de culpabilidade, você vai ser responsável por aquilo que você fez, você não vai ser responsabilizado por um ato de uma outra pessoa. Na medida que a gente vai desenvolvendo no nosso sistema jurídico essas noções e os institutos vão se aperfeiçoando para uma individualização da pena, institutos despenalizadores, a gente considerar também dentro da individualização da pena, analisar o máximo de circunstâncias possíveis para a gente tentar estabelecer uma pena adequada para aquele réu, para aquele apenado. Tudo isso a gente está se aproximando da justiça divina. E, por exemplo, vou dar um exemplo que eu já tive a oportunidade de trazer em algumas outras conversas que tivemos. Lá quando o homem ainda estava no seu primitivismo, a gente ainda estava num estado natural, digamos assim, vigia a lei do mais forte, a gente tinha então uma justiça completamente desproporcional. Você praticava um mal, agredia, por exemplo, um membro da outra tribo, brigava ali, dava um soco, alguma coisa, uma agressão a um membro da outra tribo, esse que sofreu agressão, ele tinha uma justiça privada, pessoal, extremamente desproporcional. Ele ia lá na tribo do que agrediu ele e matava a tribo inteira. E depois essa justiça foi evoluindo. Na medida que o homem evolui moralmente, intelectualmente, essa noção de justiça vai evoluindo. Hoje, e depois quando Jesus vem trazer o Evangelho, exemplificar, ele vai condenar e mudar o que a gente chama de lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas a gente também não pode esquecer que quando veio a lei de talião, olho por olho, dente por dente, na evolução da justiça, no caminho da justiça divina, já foi um salto enorme, porque essa lei de talião, olho por olho, dente por dente, ela trouxe uma noção de proporcionalidade muito grande. Então, se eu sofri uma agressão, se eu dei um soco num membro da outra tribo, agora eu já não poderia mais ir lá e matar a outra tribo inteira. Agora eu vou lá e vou dar um soco de quem me deu um soco. Se ele me arrancou um dente, eu vou arrancar um dente dele. Então já é um avanço na noção de justiça, porque a lei do olho por olho, dente por dente, ela introduz uma noção, digamos assim, de equilíbrio, de proporcionalidade no exercício da justiça ali. Só que depois, obviamente, a gente vai evoluir. Isso a gente estava ainda numa infância espiritual muito grande, então é necessário, porque para a compreensão daquela época, era o que o ser humano, ainda no seu grau de desenvolvimento, poderia compreender. Quando vem Jesus, então, ele vai avançar nessa noção de justiça, trazer para a gente um conhecimento maior sobre a lei, sobre a justiça divina, e que a gente já era capaz de compreender. Então ele traz, por exemplo, a noção já do perdão, e depois nós vamos ver isso, porque Jesus ele traz para a gente um conhecimento da justiça divina e como é que a gente tem que relegar, a gente tem que confiar
na justiça divina. Eu vou fazer uma reflexão depois que a gente tem nossa justiça humana porque a gente ainda precisa dela. Mas na medida que a gente evoluir e confiar, entender como funciona a justiça de Deus, os seus mecanismos, e confiar nela, fica mais fácil até para a gente exercer o que Jesus nos ensinou, o perdão. Porque Jesus, quando ele ensina o perdão, a não responder à ofensa com uma outra ofensa, ele está ensinando para a gente assim, confie na justiça divina, porque a justiça divina, ninguém sai impune, né? A gente tem no mecanismos das leis morais, das leis da vida, as leis divinas da vida, o mecanismo de causa e efeito. Ninguém escapa ao mecanismo de causa e efeito, né? Inevitavelmente, a gente vai colher o que plantamos. E assim funciona a justiça divina, mas ela também tem uma diferença para a justiça dos homens, que a justiça divina, a gente pega lá no livro, né, dos Espíritos, na codificação, não está só uma palavrinha, é uma lei de justiça, amor e misericórdia. Né? Ela funciona nesse triplo aspecto indissociado, porque Deus tem elementos que conhece cada um de nós, que nós na justiça humana não temos. Então, inevitavelmente, nós vamos colher tudo aquilo que a gente plantou. Né? Se você cometer um mal, necessariamente você vai ter que reparar esse mal, restaurar o equilíbrio e expiar. A expiação ela serve para inverter os papéis. Então a gente inverte os papéis para você aprender passando por aquilo que você causou. Se eu causei o mal, eu vou sofrer o mal porque eu preciso me colocar no lugar do outro. Então fica, deixa eu não aprofundar aqui, porque isso é um tema, os mecanismos da justiça, né, um deles, que é a reencarnação, a gente vai tratar em outra oportunidade. Mas é um mecanismo que opera. Por quê? Por que expiação? Ninguém está livre de expiar. Ainda que eu repare o mal que eu fiz, eu tenho que expiar, porque eu tenho que aprender pela empatia. Né? Se eu causei um tipo de sofrimento, inevitavelmente, não significa que vai ser na existência posterior, imediatamente posterior, mas uma hora, quando eu estiver preparado, eu vou passar por essa mesma situação que eu causei para que eu aprenda com a mesma experiência negativa que eu impus ao meu semelhante. Então isso consiste a expiação. A gente aprofunda isso lá no livro Céu e Inferno. Kardec trabalha bem essa noção. Tá bom? Então a gente vê como é que a justiça humana foi evoluindo, como é que Jesus descortinou, e agora, depois, né, lá na primeira revelação, né, a gente viu a lei de Talião, como funcionava ali na época de Moisés, era necessária aquela linguagem pela nossa capacidade compreensiva. Jesus avança, né, e traz uma noção de como a gente deve confiar, perdoar, como a gente deve trabalhar essa noção de justiça divina, e agora, com a terceira revelação, com a doutrina espírita levantando o véu, ele traz elementos para que a gente possa compreender perfeitamente, de forma clara, os mecanismos de atuação, como funciona a justiça divina. E isso é tão importante, porque isso vai fazer com que possamos, de forma mais fácil, seguir os passos de Jesus. Principalmente no caminho do perdão, né? E de não responder uma ofensa com outra ofensa. A gente vai chegar aqui e a gente vai tratar ainda, que é um ponto que me preocupa muito, e acho que preocupa muito a gente hoje, que a gente está deixando de querer ter justiça e ser justo para ser justiceiro, né? E a gente vai ver essa diferença entre justiça e justiçamento, entre o justo e o justiceiro, tá bom? Mas vamos avançar aqui, porque o caminho é longo e o tempo é curto. Além de nós, e a gente também, só uma ressalva que eu quero fazer, principalmente por atuar na área, a gente não vai aqui condenar e falar a justiça dos homens ela não funciona, não presta, e está muito distante da justiça divina. Não, a gente está caminhando, e nós vamos ver que a gente não tem elementos, nossa visão é limitada, nossos sentidos é limitado, para que a gente possa chegar nesse nível da justiça divina, tá bom? E a gente também não vai alcançar a justiça, a gente vai sempre estar próximo, caminhando a ela, mas a gente não vai alcançar a justiça divina, porque só Deus é absoluto e perfeito, né? Assim como a gente é perfectível e a gente vai espelhar a perfeição de Deus, mas sem jamais ter uma perfeição absoluta quanto Deus,
nossa justiça também ela vai caminhando para se aproximar da justiça divina, mas a gente também não tem elementos, e porque Deus é único de forma absoluta e em sua infinitude, que a gente não vai se aproximar tanto, a gente vai no máximo espelhar essa justiça divina, né? E uma reflexão, que aí é uma reflexão minha, não está lá, né? Aí me perdoem por trazer essa reflexão minha, mas ao longo da minha vivência, né, trabalhando, laborando na justiça humana e estudando a justiça divina, a conclusão que eu chego ali é que a nossa justiça ela é diretamente proporcional ao nosso grau de imperfeição, né? E na medida que nós vamos nos aperfeiçoando moralmente, intelectualmente, principalmente moralmente, e vamos nos aproximando da justiça de Deus, eu acredito que a justiça humana ela vai se tornando cada vez mais desnecessária. Então eu penso que quanto mais a gente caminha no mundo de regeneração, para um mundo regenerado e ditoso, eu acredito que a justiça humana ela tende a desaparecer, né? Nós vamos nos tornando mais perfeitos, a gente vai, vamos dizer assim, atuando, vivendo mais conforme os ditames do Cristo. E se a gente perdoa as ofensas alheias, se a gente não responde o mal com o mal, se a gente compreende que Jesus ele não quer a morte do pecador, mas sim o fim do pecado, digamos assim, né? E que o ser que cometeu o mal, o semelhante que comete o mal, ele cometeu o mal igual nós também cometemos, ou já cometemos um dia, a gente percebe muito mais que esse semelhante ele precisa mais do nosso apoio, né? E nós estamos encarnados porque nenhum de nós somos perfeitos. Então quando a gente passa a compreender esse mecanismo divino, a gente começa a pensar o seguinte: em vez de querer aniquilar quem comete o mal, eu devo auxiliá-lo, compreender, perdoá-los e auxiliá-lo. Devemos aqui então auxiliar uns aos outros, né? Não estamos aqui sendo condescendentes, olha, vamos aplaudir e vamos deixar as pessoas perpetrarem o mal livremente. Não é isso que eu estou falando. A justiça humana é necessária, mas devemos compreender que nós devemos auxiliar um ao outro para que a gente possa resgatar, a gente possa nos auxiliar a fazer essa reforma íntima, a mudar o caminho, a retornar ao caminho de Deus. E é assim que funciona, e eu falo isso pelo seguinte: a gente não tem a compreensão, a visão, nossos sentidos são limitados para a gente exercer uma justiça cada vez mais justa, por assim dizer, para a gente levar todos os elementos em consideração. A gente vai detalhar um pouco mais isso aqui. A gente não tem essa compreensão. Quem tem essa compreensão, por exemplo, os espíritos, a gente vê na obra de André Luiz muito isso, os espíritos evoluídos, já estão um passo à nossa frente, eles têm essa compreensão. Basta eles olharem o nosso perispírito, eles conseguem perceber ali como se cada ato de maldade que nós fizemos fica ali gravado no nosso perispírito. Eles batem o olho, eles têm toda a nossa ficha ali. Nós aqui, os julgadores humanos, a gente não tem essa percepção, né? A gente tenta reconstruir pelo que é levado ali para a justiça humana, a gente tenta reconstruir a realidade, né? E os espíritos evoluídos, eles estão numa outra dimensão que eles conseguem ver o íntimo da sua alma, o que está gravado no seu perispírito, o que você fez, o que você pensou, né? A intenção que você teve, todas as circunstâncias. E o que me levou a essa reflexão é que eles que têm essa compreensão, e Jesus também tinha essa compreensão, eles que podem ter todo esse conhecimento para julgar, eles não julgam, né? Eles não julgam uns aos outros. Eles têm tudo isso e eles auxiliam, eles sabem que a gente vai colher o que plantou, e como que eles auxiliam? Eles falam, meu irmão, você vai ter que resgatar todos esses débitos, mas cabeça para cima, seja firme, porque eu vou estar junto contigo, né? Então olha que interessante, nós
que não temos essa compreensão, adoramos julgar uns aos outros, né? E não estamos hoje numa justiça só ali, digamos, oficialmente, institucional, no Poder Judiciário. O Facebook hoje é um tribunal aberto, né? Somos todos julgadores da vida alheia, do fato alheio e julgadores sumários, né? A gente não dá nem direito do exercício da defesa e do contraditório. A gente leu ali o fato, a gente já está julgando, condenando, né? Somos todos grandes julgadores hoje. E é o engraçado, a gente não tem elementos para julgar, um julgamento sumário, a gente sequer escuta hoje aquele que está sendo acusado, estamos aí no julgamento contínuo. E os espíritos que estão um degrau acima de nós, né, que já evoluíram e que também passaram por esse estágio que nós estamos hoje, evolutivo, eles têm todos os mecanismos para julgar. Mas como Jesus, eles não julgam, eles auxiliam na caminhada, né? Então essa é uma reflexão que eu deixo claro, não está lá no Céu e Inferno, é que estudando esse tema e trabalhando com a justiça humana, eu tenho feito a cada dia, né? Como é que se a gente for seguir o exame, né, de Jesus, a gente obviamente não vai bater palma, não vai apoiar o ato contrário à lei divina, o ato de maldade, né? Não isso, inevitavelmente a pessoa vai ter que reparar o mal que fez e expiar, ou seja, ser sancionado, pagar por isso, mas a gente tem que ser solidário, a gente tem que ser fraterno, a gente tem que perdoar e chegar para essa pessoa, olha, você vai reparar, mas eu vou estar junto com você, porque eu também passei por isso, ou eu também cometo, também já me desviei, ou continuo também me desviando em alguns aspectos, às vezes não é o mesmo aspecto que o seu, mas me desviando da justiça de Deus, e nós vamos nos apoiar, nós vamos nos auxiliar, caminhamos juntos para a gente retomar ao caminho divino. Tá bom? Então fica essa reflexão sobre aí, a justiça humana com a justiça divina. Mas vamos entrar então, agora, para a gente não se perder aí no tempo, e eu costumo ser longo nas nossas conversas, né? Analisando alguns dos principais artigos do Código Penal da Vida Futura. Tá bom? Para a gente ver como é que funciona isso. Então, anotei aqui. Nos primeiros 5 artigos, o Kardec ele vai sintetizar, então, do artigo 1º ao 5º, que está ali no Céu e Inferno, ele vai sintetizar todo o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Você quer entender os 5 primeiros artigos do Código Penal da Vida Futura, estude o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele denominado Bem-aventurados os aflitos, e que vai trazer as causas de nossas aflições, sejam elas da nossa vida, da nossa conduta, né, frutos da nossa conduta em nossa atual reencarnação, sejam elas fruto da nossa conduta em reencarnações pretéritas. Basicamente, nesses artigos, Kardec vai colocar que somos nós os únicos culpados pelas nossas penas. Então, todo aquele mal que estamos sofrendo hoje, que estamos reparando, resgatando, espiando, fomos nós mesmos que fizemos. Fomos nós mesmos que plantamos, né? E depois eu falei que nós vamos em outra oportunidade estudar os mecanismos pelos quais a justiça divina opera, o principal deles a reencarnação e o segundo deles o esquecimento. Então a gente combina a reencarnação com o esquecimento. Muitas vezes hoje a gente está sofrendo uma tribulação grande, a gente acha que a gente está sendo injustiçado, mas o que eu fiz para merecer? A justiça divina tem esse mecanismo do esquecimento e a gente compreendendo pelos ensinos, né, esse descortino que a doutrina espírita traz, a gente tem o esquecimento, a gente não lembra, a gente não sabe direito por que a gente está passando por isso. Mas nós temos que ter a fé e a convicção de que não é injustiça de Deus. Né? Deus não é injusto. Se nós estamos passando por isso, é porque a gente teve uma conduta lá atrás, um desvio de conduta que nos levou à necessidade de passar por isso para evoluir. Tá bom? Então, os 5 primeiros artigos tratam disso.
Vou dar um exemplo aqui, o artigo 3º, ele vai mencionar que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja uma fonte de gozo, né? Ninguém é culpado por nossas rudes expiações a não ser nós mesmos, né? Nesse patamar, como eu já disse, a justiça humana já se encontra, né? A gente tem lá na nossa Constituição, ninguém à medida da culpabilidade, somos culpados apenas pelos nossos atos ou omissões. Eu posso garantir que ninguém é condenado ali por um ato que uma outra pessoa cometeu. Você vai ser apenado apenas por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Temos que lembrar também, né, nesse sentido, trazer uma ideia mais espiritual, que não é só praticar o mal, mas aqueles que se omitem em obstar a prática do mal ou em fazer o bem, ele também se afasta da lei de Deus, ele comete um desvio. E assim, a justiça humana, nesse patamar, hoje a justiça humana já se encontra. Da mesma forma, a pena hoje, ela não passa da figura de quem cometeu o crime. Então, por exemplo, quem cometeu o crime, ela vai sofrer a sanção, mas essa pena ela não vai se estender para os filhos, né? Antigamente, quem cometia um crime, muitas vezes os filhos tinham que pagar. Hoje, ela está limitada ali, ela é pessoal, ela não passa da figura do apenado, não passa para os seus descendentes, não se estende à sua família. Então a justiça humana já chegou nesse primeiro aspecto, a gente já está bem ali. Vamos então avançar, vamos ao artigo 8º, que vai constar assim, vamos ler aqui qual que é o artigo 8º. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, pois por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Vejamos aqui o principal e um dos óbices para que a justiça humana se equipare à justiça divina, né? Olha para você ver, Kardec fala em um só pensamento mau e um só bom movimento da alma. Como eu disse, a nossa visão, enquanto julgadores, e não só institucionais, mas como esse grande tribunal de julgadores que somos hoje, a gente só consegue perceber fatos externos. Então eu vou julgar suas condutas, mas eu não consigo perscrutar o que está no seu pensamento, o que está no seu íntimo, né? Esse movimento bom da sua alma. Deus, a justiça divina, né? A gente está mergulhado no pensamento de Deus, no fluido cósmico, ele conhece o seu íntimo, ele conhece cada bom pensamento, cada mau pensamento, cada boa intenção, cada má intenção, e ele vai usar todas essas circunstâncias no sopesamento ali que a justiça divina vai fazer. A justiça do homem, então, por quanto limitada, a gente vai julgar com base naquelas noções externas, superficiais, materiais, que a gente consegue aprender, né? Que os nossos sentidos materiais conseguem aprender. Então essa é uma grande diferença entre a justiça humana e a justiça divina, a nossa limitação, né? Às vezes eu costumo brincar que o juiz, ele não, por exemplo, vamos trabalhar, eu vou citar aqui a justiça institucional, tá? A justiça oficial do Estado, porque é onde eu tenho uma vivência, né? Eu costumo falar, o juiz ele não tem uma bola de cristal, eu não vivenciei um fato que eu estou julgando, eu vou julgar com base na reconstrução desse fato. Então o advogado de uma parte vai trazer testemunhos, documentos que vai tentar reconstruir o que aconteceu, o advogado da outra parte vai trazer documentos, testemunhos, provas que tenta reconstruir o que aconteceu. A gente finaliza essa reconstrução, né? O juiz ele vai julgar com base nessa reconstrução indireta dos fatos, que as provas permitem a gente construir. E a gente sabe com a experiência, não é preciso muito esforço para a gente concluir, que essa reconstrução do fato não é perfeita, né? E obviamente que cada parte, segundo o seu interesse, ela vai reconstruir o fato da melhor forma que lhe convém, né? E muitas vezes não sendo fiel à realidade. Então a justiça humana ela tem essa falha natural, intrínseca,
que não é uma falha de construção, uma má-fé de quem atua, não estou aqui fazendo uma defesa por atuar nessa área, mas não é uma má-fé, é uma limitação humana, uma limitação do nosso grau evolutivo, da nossa capacidade de percepção, né, de estudar a fundo o que ocorreu, né? Quem dera se a gente pudesse enxergar ali, ver a pessoa e ver o que está gravado no perispírito dela, o que ela fez e todas as circunstâncias, né? Mas como eu já disse, se a gente tivesse essa percepção, a gente estaria num grau evolutivo que a gente não julgaria essa pessoa. A gente entenderia que a lei divina vai atuar e a gente deixaria, relegaria, né, essa reparação, essa atuação à justiça divina e a gente auxiliaria essa pessoa tal qual os benfeitores espirituais atuam, né, tal qual o Cristo atuou. Vamos então avançar aí, né? Para o artigo 11 agora. O artigo 11 ele fala o seguinte: a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Aqui também a gente tem uma divergência de forma mais acentuada em relação à justiça humana. Por quê? Na justiça humana, via de regra, a gente tem para cada tipo de crime, de delito, a gente tem a mesma pena, né? Às vezes ela vai variar ali a gradação e intensidade. Cometeu homicídio, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão. Vai variar aí, de acordo com as circunstâncias atenuantes, com as circunstâncias agravantes, na intensidade da pena. Uns vai tomar 6, outros 7, 10, até chegar a 20 anos. Varia nisso. A pena sempre vai ser a reclusão de 6 a 20 anos. A justiça divina, justamente pelo que a gente acabou de ver, né, por essa percepção ampliada que Deus tem de conhecer todo o nosso íntimo, todas as nossas circunstâncias, a penalidade, 2 pessoas cometeram um homicídio, a penalidade não vai ser sempre a mesma, não vai variar apenas em intensidade, né? Deus conhece todas as circunstâncias. Qual vai ser a penalidade que a justiça divina vai impor? Depende. Deus, conhecendo profundamente, Ele vai te dar a penalidade que é mais necessária para o seu resgate. Então não significa que 2 pessoas vai ter exatamente a mesma pena. Ele vai levar todas as circunstâncias agravantes, o seu grau evolutivo, a sua intenção, para te dar, a justiça divina vai te dar a pena mais necessária para que você evolua, para que você repare o mal que você cometeu, né? Restaure o equilíbrio, repare o mal, e aquela pena, a expiação, né, vai ser aquela necessária para você compreender a dor do outro, para despertar em você essa mudança íntima. Por isso que às vezes quando a gente vai estudar ali os processos reencarnatórios, né, as expiações, a gente não pode colocar de forma absoluta, olha, você cometeu um homicídio, você vai morrer nessa atual encarnação então por homicídio, né? Você teve um braço, você decepou um braço de um desafeto seu numa encarnação passada, nessa você vai ter um braço decepado. Não é assim, não tem uma pena fixa, né? Não tem um tipo de penalidade fixa a justiça divina, ela vai sopesar todas as circunstâncias e vai te dar a pena mais adequada para você, para a sua, que é necessário para a sua melhora, né? Para a sua reforma íntima, para a sua evolução. E daí uma grande diferença. Quem dera a gente pudesse dar, né, essa pena, a gente pudesse conhecer todos os aspectos para a gente conseguir dar a expiação, a sanção mais adequada à sua mudança, né? À sua reeducação, à sua mudança. E talvez o nosso grau evolutivo, né? Talvez eu possa até ser bastante criticado aqui por essa fala hoje, mas talvez no nosso grau evolutivo a gente não esteja nem preparado para compreender essa distribuição
individualizada de pena pela justiça divina. Talvez se a gente conseguisse fazer isso aqui entre nós, entre os homens, muita gente acredito que consideraria uma injustiça. Olha, se cometeu o mesmo crime, tem que ser aquela mesma pena, né? A gente poderia considerar isso então uma injustiça, mas também a gente tem que levar em conta que para essa distribuição desigual de pena, essa distribuição que leva em conta a individualidade de cada um e que mais atende à sua necessidade, ela precisa de elementos que, como já vimos no estudo do artigo 8º, a justiça humana não tem, né? Estamos aqui mergulhados na carne, temos limitações de percepção, limitações de visão, limitações de conhecimento que não permite que a justiça então humana atue de acordo com essa lei da justiça divina. Vamos à frente. Artigo 12 e 13, né? Artigo 12 e 13. Eu só quero fazer menção aqui antes, que é um trecho de Kardec que deixa muito claro essa diferença. Então peço licença, eu vou ler aqui rapidamente. Está lá no item 3 do capítulo 6 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. A segunda parte do livro do Céu e o Inferno ela é interessantíssima, porque ela vai pegar esse código da vida futura através de narrativas de espíritos que já desencarnaram ali em reuniões mediúnicas. Alguns espíritos felizes, outros imperfeitos, outros infelizes. E essa daqui vem nos comentários da espiritualidade superior depois de uma comunicação de um espírito infeliz. Tá? Então diz a espiritualidade superior ali, através da obra de Kardec. A justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores, e a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diverso procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao grau de progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Igualdade de crimes não importa, de fato, a igualdade individual, visto como dois homens culpados, sob o mesmo ponto de vista, podem separar-se pela dessemelhança de provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros círculos iniciadores, enquanto o outro dispõe, por haver ultrapassado esses círculos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. Nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir a dores de uma chaga viva. Há espíritos culpados que estão num grau evolutivo tão inicial, numa fase tão inicial, que eles, por exemplo, não conseguem ter uma expiação que tem aquele que está no grau mais avançado. Aquele no grau inicial, ele vai sofrer duras penas pela fatalidade. Já esse que está no nível mais avançado, que tem conhecimento das leis divinas, a principal punição vai ser a própria consciência, né? A gente lê aí, às vezes no umbral, espíritos que já têm um certo conhecimento, a maior dor que eles sofrem é a consciência pesada, a culpa, né? Então, a diferença aí de pena. Vamos lá aos artigos 12 e 13. Estamos caminhando para o final, tá? Só para não me crucifiquem aí, não me julguem, né? Vamos ser solidários. Artigo 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Artigo 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal.
Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto ele existe e deixa de punir quando ele não mais existe. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Aqui também uma diferença significante para a justiça dos homens. Por quê? A justiça dos homens, as penas, elas têm duração pré-determinada. Como eu disse aqui, cometer um homicídio simples, né? Estou tratando aqui do homicídio simples, tá? Não qualificado. Cometer um homicídio simples, a pena vai variar de 6 a 20 anos. O júri condenou, o juiz fixou a pena, sua pena é de 10 anos. A sua pena será de 10 anos. Você tem termo para terminar. Independe se você está recuperado, se você reparou o mal, se você espiou e se você procedeu à reforma íntima e voltou ao caminho de Deus. Independe. Deus 10 anos, sua pena está extinta, você é reintegrado à sociedade. Talvez por isso, não é a causa única, são diversos fatores, mas talvez a gente passe a compreender assim a enorme taxa de reincidência que a gente teve, né? Às vezes, para uma pessoa que já tem uma preparação, 1 ano é suficiente para ela reparar o mal, para ela praticar uma reforma e se melhorar. E aí já não é mais necessário aquela dura expiação. Mas na justiça humana, se é 10 anos, se ela reparou em 1 ano, se reformou em 1 ano, ela vai cumprir 10 anos. Né? Mas se deu 10 anos e ela ainda não se recuperou, acabou. A pena dela acabou. Ela volta e provavelmente vai reincidir no mal. A justiça divina não atua assim, né? Digamos que as expiações na justiça divina não têm tempo pré-determinado, né? Você pode expiar durante 1 ano, 10 anos, durante uma existência inteira, durante várias reencarnações. Digamos que você poderia expiar durante toda a eternidade. Se você permanece duro no mal, é lógico. Sabemos, a gente vê isso também muito claro na obra de André Luiz, a obra, salvo engano, Libertação, deixa isso de uma forma bem clara. À medida que aqueles que estão endurecidos no mal vão ficando ali durante vários séculos, chega uma hora que isso vai criando um tédio, que eles vão sentindo essa necessidade e vão se abrindo para evolução, vão se abrindo ali para formar um sentimento de culpa, para querer uma mudança. Então ninguém permanece eternamente no mal, mas à medida, o tempo da sua expiação, é você mesmo que coloca, né? Porque Deus vai perscrutando ali, Ele vai avaliando, né? Se você de forma séria está mudando, né? Ele coloca aqui, Kardec coloca a medida, né? O melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. A gente viu, Deus tem elementos, a justiça divina tem elementos para medir ali de forma precisa, no seu íntimo, essa mudança séria. E nós, na justiça humana, temos esses mecanismos? Não. A gente vai julgar com base nas questões externas, né? Então, para extinguir uma pena, né? E a nossa justiça evoluiu, né? A gente tem hoje, eu coloquei assim, 10 anos você vai cumprir, mas muitas vezes você não vai cumprir os 10 anos. Você tem aí liberdade condicional, às vezes vai ter alguns benefícios, né? Progressão de regime, que a gente já tenta, a gente se aproximando, ainda que de forma muito imperfeita, da justiça divina, mas estamos caminhando para ela. Por quê? Porque a gente tenta, com esses institutos que a gente tem hoje, e às vezes muita gente critica, vamos acabar com progressão de pena, vamos acabar com liberdade condicional. Eu me pergunto, a gente não estaria se afastando da justiça divina? Porque se a gente quer se aproximar e espelhar a justiça divina ela tem esse mecanismo de aferição constante do seu melhoramento para extinguir ou atenuar a sua expiação. A justiça humana, quando ela cria esses mecanismos, a gente está caminhando, a gente está espelhando a justiça divina para a gente aferir, para a gente atuar com misericórdia. Lembra que eu disse, a justiça divina ela é lei de justiça, amor e misericórdia. Então é uma atuação com misericórdia. A gente vai aferir constantemente a sua recuperação, o seu resgate, a sua evolução moral, para que a gente possa extinguir
no momento exato, no momento justo, a sua pena ou atenuar. Né? A gente sabe lá, a gente vê isso na doutrina espírita, que o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. Isso é a misericórdia atuando na justiça divina. Então, na medida em que você está resgatando, espiando e fazendo a caridade, você está mostrando uma melhora íntima no seu agir, que você está evoluindo moralmente, que você está praticando o bem. Então a justiça divina, de forma misericordiosa, ela vai atenuar sua expiação. Ela vai aliviar seu sofrimento, né? A gente tem alguns casos, eu lembro do seu Joacir, né, colocando aqui em nossos estudos, que muitas vezes a pessoa ela veio com uma programação espiritual, por exemplo, de perder um braço nessa reencarnação como expiação, e ela pratica tanto bem que a justiça divina ela não vai te isentar de pena, mas ela alivia a sua expiação. Em vez de perder o braço, você perde um dedo. Né? Então a justiça divina ela atua de forma precisa, porque ela vai ali instante a instante verificando a sua reforma íntima, a sua melhora, para aliviar a pena quando você efetivamente está se melhorando, aliviar essa expiação, ou até mesmo isentar quando você já deu uma grande mostra. Mais uma vez registro para não pensar que eu estou aqui passando a mão na cabeça de bandido. Não, não é isso. Tá? Você vê Paulo, teve uma grande transformação, mas quanto Paulo sofreu depois, com todo o bem que ele praticava, pega a vida dele, depois que Saulo se transformou em Paulo, fez curas, levou o evangelho para tanta gente e teve 30 anos de sofrimento. Deus, a justiça divina, não vai isentar ninguém de expiar, né? De reparar e expiar. É o que a gente está colocando. Paulo passou 30 anos resgatando, porque o que ele estava fazendo ali, espalhando, né? Ele aniquilou ali enquanto Saulo o evangelho, a expansão do evangelho dos cristãos, mas depois ele passou 30 anos expandindo, ele estava resgatando. Quem tentou, enquanto Saulo, aniquilar a palavra, aniquilar o exemplo de Jesus, o evangelho, ele matou. O que ele fez depois? Nos 30 anos depois que ele se tornou Paulo, ele resgatou, ele aniquilava, agora ele estava levando, ele estava expandindo. Então Saulo levou ali, Paulo, depois que Saulo virou Paulo, ele levou 30 anos resgatando, restaurando o equilíbrio, ele aniquilou o evangelho, agora ele estava expandindo o evangelho e de forma sofredora. Por quanto sofrimento Paulo não passou na sua caminhada, né? Então ele estava resgatando e expiando. O sofrimento dele poderia ser muito maior, se estender a encarnações futuras? Sim, mas o tanto que ele resgatou e se transformou intimamente, a justiça divina atua com misericórdia, né? Então foi aliviando esse sofrimento, e a própria compreensão do evangelho, a vivência do evangelho que ele teve, tornou o fardo dele, né, o jugo com Jesus, o fardo muito mais leve, que ele passou por essas duras expiações com tanta fé e resignação, que ele suportou essa expiação, esse sofrimento, de forma leve, né? Por isso que o jugo com Jesus é leve. Você compreende tanto, aceita esse mecanismo da justiça divina, que essa expiação que você vai passar de forma leve, porque você compreende. É aquele caso de um condenado na justiça humana que compreende o mal que ele cometeu, né? É raro, mas existe, tá, gente? Eu mesmo já tive a opção de trabalhar com réus assim. Ele compreende o mal que ele fez, ele sente um remorso tão grande, ele tenta, na medida do possível, reparar ali o mal com a vítima, e a justiça restaurativa, que também é um caminhamento para a justiça divina, tem trabalhado isso. Ele compreende, se coloca no lugar da vítima, busca restaurar o que ele desequilibrou, né? Ele suporta essa sanção, o tempo de pena dele, de forma muito mais leve, porque ele compreende o que ele fez, ele compreende a necessidade de resgate e passa por isso de forma muito mais leve do que se ele se revoltasse com a expiação que ele estaria sofrendo, tá? Então,
na justiça divina não tem tempo de pena pré-determinado, tá? Vai depender do seu próprio agir, a duração da sua expiação. Só para dar um exemplo interessante, até um pouco tempo atrás, a gente tinha prisão no Brasil, prisão civil por depositário infiel. Eu falo que essa prisão, para mim, essa é uma brincadeira minha, tá? Essa prisão para mim espelhava muito bem a justiça divina. Por quê? Você ficou como eu penhorei um bem seu, você tinha que cuidar dele quando o juiz pedisse e entregar esse bem. O que as pessoas fazem? Esconde esse bem, some com ele. Aí você era preso por depositário infiel. Qual o tempo da sua prisão? Não tinha. Era igual a justiça divina. 10 anos, 15 anos, você ia ficar preso até o dia que você entregasse esse bem. Dependia de você. Se em um dia você falasse, não, esse bem eu escondi, está naquele lugar. Fomos lá, encontrou, pronto, está solto. Não, eu levei 10 anos, não vou falar onde está. Então você vai ficar 10 anos preso. 11 anos, 12 anos, vai falar onde está? Não, continua preso, né? Aí eu fico pensando, tudo bem, hoje não existe mais o Pacto de São José de Costa Rica, né? Acabou, não existe mais essa prisão do depositário infiel. Mas às vezes eu costumo brincar que a prisão do depositário infiel é mais justa, talvez espelhasse melhor a justiça de Deus do que a prisão com o tempo pré-determinado, porque a chave para te soltar ali só depende de você, né? Não depende de mais ninguém. Então acabamos essa parte. Vamos chegar aqui, então, o artigo 29 eu vou ler, mas nós já tratamos aqui, né? Então, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da conversão, né? A gente tratou isso aqui, eu não vou aprofundar muito, porque a gente já tratou isso aqui nos outros tópicos. Deus não está passando a mão, não está incentivando o desvio do seu caminho. A justiça de Deus, ela é inexorável. Você colheu, você plantou, você vai colher, né? O que ela vai atuar é com misericórdia. Depende de você. Se você acelerar a sua mudança, enfrentar, reparar o mal que você fez, passar por sua expiação, né, de forma resignada, compreendendo, você passa de forma leve e a misericórdia de Deus vai atuar e vai aliviar essa expiação ou vai até mesmo abreviá-la, né? Então isso é o que está aqui no artigo 29. E vamos chegando então ao final aqui, o último artigo do Código Penal da Vida Futura, que vai trazer uma breve síntese de tudo que a gente falou. Então vamos ler lá, por ser uma síntese, o artigo 33. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E 3, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e lhe assegurar a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a justiça, é a lei da justiça divina. Então, essa é a síntese de tudo que nós vimos aqui nessa análise breve, mas que eu sei que extrapolou um pouco o tempo, mas que é breve porque isso demandaria um estudo muito mais profundo e que demandaria muito mais horas. Então essa é a síntese. E numa próxima oportunidade a gente vai estudar os 2 mecanismos pelos quais a justiça divina opera, que é a reencarnação e o esquecimento, tá bom? Das vidas passadas. Então, nesse momento, agradeço a vocês e peço desculpa pelo adiantado da hora, por ter me estendido um pouco. Vamos então, no momento da nossa irradiação, vamos irradiar a nossa pequena centelha de luz, nossos bons pensamentos, a todos aqueles irmãos que se encontram em sofrimento, a todos aqueles acamados, doentes nos hospitais, em suas casas, que têm sofrido os efeitos dessa pandemia,
que nada mais é do que uma expiação que estamos vivendo, né? Então, temos que, se passamos por essa dor coletiva, né, a gente pode não compreender o que levou a isso, mas temos a certeza na justiça de Deus que ela é justa, né, é fruto do que plantamos lá atrás, mas que Deus, em sua infinita misericórdia, porque a lei de justiça também é lei de misericórdia, que Deus possa perscrutar nossos corações e nos dar forças para passar por essa provação de forma forte, resignada. E temos a certeza que, assim agindo, os nossos benfeitores espirituais estarão conosco, porque longe de julgar-nos, os nossos benfeitores, eles nos auxiliam, eles passam, acompanham de mãos dadas com a gente esse período de resgate e sofrimento. Então, vamos também, não precisamos ser perfeitos para irradiar luz, para desejar bons sentimentos. Vamos então irradiar para todas essas pessoas, e nós também, que sofremos, bons pensamentos, aqueles que se encontram presos, empedernidos no mal, né? As suas mães que sofrem, vamos rogar, né, luz a todos eles. Vamos agradecer também nessa oportunidade por estarmos aqui. Vamos pedir aos mentores que fluidifique a água que aqui se encontra, que encontra na casa de cada um de vocês, que possa nelas colocar os fluidos necessários ao nosso equilíbrio, à nossa cura espiritual, porque a nossa cura espiritual certamente nos levará também à cura do corpo, né? E nesse momento, então, vamos fazer uma leitura final, uma mensagem do dia, né? Dia 8, estamos aqui mais uma vez, eu leio muito esse livro porque eu adoro, são mensagens muito interessantes para a nossa reflexão. É o livro A Mensagem do Dia, ditado pelo Espírito Sheila e psicografado por Clayton Levi, tá bom? A mensagem do dia 8 é: tudo passa. És filho de Deus e fazes parte da vida que pulsa no universo. Coloca tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fatigado, descansa na prece, onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto, que nos envolvem agora e por toda imortalidade, né? A mensagem que veio aí a calhar ao que rogamos aqui, né? Que estamos passando por um momento de transição, um momento de tribulação, né? E que vamos com fé, suportando com resignação no caminho de Jesus, porque como vimos, com Jesus o fardo se torna mais leve, porque temos a certeza que tudo isso passará. E quando isso passar, vamos estar aí no mundo em regeneração, com certeza vivendo de forma muito mais feliz. Então, muito obrigado a todos vocês que cederam, né, se interessaram, disponibilizaram o tempo para nos acompanhar aqui hoje, mesmo excedendo um pouco o tempo, né? E sabemos que o tempo hoje é um recurso muito precioso. Então, quero agradecer a todos vocês que nos estão assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook, e desejando que todos vocês tenham uma excelente semana, uma abençoada semana, que Jesus esteja com cada um de vocês e temos certeza que Ele estará. Boa noite a todos.